Bom, podcast hoje o pessoal fala muito, né? Mas na verdade eu e minha irmã nós fomos precursoras do podcast. É, já pensou? Há uns quase 30 anos atrás, não, uns 27 anos atrás, nós já estávamos fazendo podcast, só que a gente não sabia, tá? Eu vou explicar para vocês como é. Bom, então eu tô falando aí de 93, 94, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube. E aí, como é que a gente se comunicava com a família no Brasil? Telefone. O telefone era caríssimo. Então, aquele cartão que a gente comprava é, era caríssimo, durava muito pouco, porque era uma ligação internacional. Depois da meia-noite ficava mais barato a tarifa, então a gente esperava da meia-noite para poder fazer ligação para o Brasil. E era uma coisa muito rara. Eu, por exemplo, só ligava para o Brasil Dia das Mães, Natal e, e se tivesse alguma coisa muito séria. Tipo assim, você ligava para o Brasil umas 3 vezes por ano. Só. E aí era a possibilidade de ouvir a voz. Porque a voz, gente, eu não sabia o que significava saudade. Você sabe o que significa saudade? Eu não sabia. Eu falava saudade, ai que saudade, mas eu não sabia o que significava. Foi lá no Japão que eu descobri o que significa saudade. Eu senti saudade pela primeira vez. Ai, ai, saudade. E ali, ouvir a voz da minha mãe, do meu pai, nossa, chorava, chorava. Só que eu sempre gostei de falar muito. E assim, não dava pra falar. Eu tinha tanta coisa pra contar, e não dava pra falar porque o telefone era caríssimo. E eu e minha irmã pensamos assim: como a gente vai resolver esse problema? Porque a gente tem tanta coisa pra falar, a gente quer contar todas as nossas descobertas aqui no Japão, mas o telefone é tão caro. Aí a gente teve uma ideia. A gente falou assim, vamos gravar uma fita cassete. Porque a gente tinha um aparelhinho de fita cassete. E no Japão vendia fita cassete de 60 minutos, de 90 minutos. E a nossa ideia foi, vamos comprar uma fita virgem de 60 minutos e vamos gravar a gente falando, a gente contando as nossas histórias aqui no Japão. E a gente manda pelo correio, porque assim, a única forma que a gente tinha mesmo de comunicação com a minha família era carta. Porque era a única coisa viável que tinha financeiramente para a gente se comunicar. E aí a gente manda por carta. Boa ideia. Então a gente cria o podcast, né? Muito antes disso virar uma mídia, né? E aí sim. Aí é fita. A gente pegava a fita e gravava. 60 minutos da gente só contando as nossas aventuras, das nossas descobertas, da nossa rotina, de como a gente tava, como se estivesse conversando. E aí mandava pro Brasil. Eu lembro que eu acho que nós mandamos umas 3 fitas dessas pro Brasil. E a minha tia conta que, por exemplo, na casa da minha avó estava viva na época. Aí ficava todo mundo sentado na mesa, na grande mesa, porque na cozinha dela era uma cozinha bem grande, uma mesa bem grande. Aí ficava todo mundo sentado, ficava assim, a minha avó, os meus tios, os meus pais, meus primos, todo mundo sentado em volta da mesa. E no centro da mesa ficava só o toca-fita. E aí eles botavam para tocar e escutavam a gente por 60 minutos contando as nossas histórias. E eles riam, a minha avó ria muito e todo mundo ria, porque a gente conta assim, dessa forma engraçada, as nossas aventuras e desventuras no Japão, né? E o que a gente achava de diferente, o que é diferente aqui no Japão, a gente contava essas coisas e eles lá, sem ver a imagem, ficava com a nossa voz imaginando aquilo e rindo muito com a gente, né? Então, o podcast
Dessa forma a gente resolveu 2 problemas, a gente resolveu o problema da saudade, a gente resolveu o problema também de fala, porque uma necessidade muito grande de falar. No Japão, não se fala muito. O Japão é um país de poucas palavras, muita atitude, poucas palavras. O brasileiro, a gente é muito falante, né? E é muito importante a gente se comunicar, a gente falar, a gente expandir. Isso é muito do brasileiro, né? Do povo latino. O japonês é muito contido, ele poucas palavras. Então eu senti muita falta de falar, muita falta de falar, né? E os japoneses reclamavam que a gente falava demais, a gente falava muito. E é uma coisa cultural, né? E eles não falam muito pouco, né? Então, aí com as fitas a gente conseguia resolver esse problema, porque tinha vontade de falar e tinha alguém no Brasil que queria ouvir. Tanto é que eles ouviam a fita várias vezes e conhecem as nossas histórias assim na intimidade. Por quê? Por causa das fitas. Então, o podcast, uma das coisas que nós somos precursoras de podcast aí nessa época para resolver um problema de comunicação dos decasseques, porque o telefone era caríssimo, e ali eu compreendi o poder da voz, a importância da voz. Gente, a primeira vez que eu ouvi a voz do meu pai no telefone, eu chorava. Era muito importante, sabe? Voz realmente é uma coisa que conecta as pessoas. Então o podcast